Todo ano é a mesma coisa. A virada nos leva a refletir sobre o que fizemos e o que deixamos de fazer, e nos enche de esperança de novas realizações. Geralmente, essas promessas de ano novo não são cumpridas. Não dá para fazer tudo, mas ficar parado não é uma opção. Você está pronto para viver o seu verdadeiro propósito? Boa noite, gente. Tive que sair aqui porque estava desligado. Que bom que você está aqui, que bom que Deus te trouxe até esse lugar, que momento gostoso de adoração que a gente teve. Eu quero te convidar a mais uma vez a gente orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua palavra, para que Ele fale aos nossos corações, amém? Então vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por esse tempo que a gente teve. Nós cantamos verdades, Deus, a seu respeito. O Senhor é bom o tempo todo. Tudo que o Senhor faz é bom. Nós queremos separar para Ti um lugar, Deus, secreto dentro das nossas vidas, dentro da nossa alma. Queremos Te convidar, Deus, a fazer, Deus, um trono dentro dos nossos corações. E agora, Pai, nós Te pedimos a Sua bênção sobre a Tua palavra. Que a Sua palavra, Deus, fale aos nossos corações, a todos nós. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Amém. Então, gente, segunda semana de janeiro de 2023. Feliz ano novo para você que eu não vi antes. Que Deus te abençoe nesse ano. Seja um ano cada vez melhor. Nós estamos nessa série. Este ano eu vou. O que você vai fazer esse ano? Talvez você já fez as suas mentalizações, as suas ideias para esse ano. E você mentalizou, este ano eu vou ganhar dinheiro. Coisa boa, né? Ganhe bastante dinheiro, que Deus te abençoe. Talvez você tenha pensado diferente. Este ano eu vou casar. Enfim, eu vou casar. Vou ficar feliz da vida. Agora eu vou ter alguém para dividir a minha vida, compartilhar a vida. Este ano eu vou. Este ano eu vou ter meus filhos, meus primeiros filhos. Né, Mateus e Melissa? Não? Este ano não, eles não querem. Mas em breve, em breve. Este ano eu vou e todos nós fazemos projetamos coisas. Alguns dizem, 2023 será o meu ano. Outros talvez dizem, este ano promete muito. E a gente começa essas listas de tarefas e desejos, essas listas de coisas que nós gostaríamos de ter no ano de 2023. Mas provavelmente você não tenha pensado no tema de hoje. Este ano eu vou. Este ano eu vou o quê? Este ano eu vou guardar o meu coração. Vou guardar o meu coração. E por que nós precisamos guardar tanto o nosso coração? Em Provérbios, capítulo 4, versículo 23, quem sabe de cor, é um texto super fácil. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige a sua vida. Se há algo que nós precisamos anotar nos nossos afazeres, na lista que a gente fez aí, nas nossas listas, do que fazer esse ano, uma dessas coisas, talvez a principal, é guardar o seu coração. A sede da sua alma, o núcleo do seu ser, de quem você é o seu coração. Nós precisamos zelar por ele, nós precisamos vigiá-lo e cuidar dele. O termo ali em Provérbios, guarde o seu coração, não significa guardar em um lugarzinho, numa caixinha de sapato, num potinho, mas colocar vigias, colocar guardas na porta do seu coração. Parece que a Bíblia ela fala sobre a gente não permitir que o nosso coração faça o que ele quer, ao invés do que a sabedoria popular, se é que a gente pode chamar de sabedoria, diz por aí. A sabedoria popular diz o que eles dizem por aí? Você deve seguir o seu coração. Você precisa buscar o que está dentro de você, ouvir o que está dentro de você. Você tem que seguir o que você deseja. Siga o seu coração, meus queridos, vocês serão felizes. Mentira! Mentira! Tem uma outra frase muito comum que a gente ouve por aí. As respostas estão dentro de cada um de nós. As respostas estão aí dentro de você. Se você procurar
você vai obter as respostas. Só que dentro do coração não há respostas. Porque quem quer que tenha viajado para dentro do interior, para dentro de si mesmo, se algum de nós aqui já fez essa viagem, olhando para os recônditos da nossa alma, para dentro do nosso coração, se a gente fez uma análise profunda do que tem lá dentro, a gente não vai encontrar algo legal. Se a gente for viajar lá para dentro, lá procurando as respostas, tentando ser guiado por esse coração, você provavelmente vai chegar à conclusão dizendo, nossa, que desastre! Que coisa mais desastrosa! Porque um cristão, qualquer pessoa que tenha viajado, ficou completamente horrorizado com o que encontrou lá dentro do coração. Eu, pessoalmente, toda vez que eu vou profundamente dentro da minha alma, eu percebo que ainda há muitos porões sujos dentro dela. Portanto, o coração não é um bom condutor para a sua vida. Veja só, depois de Adão, meus irmãos, depois que o pecado entrou no mundo, não há sequer um coração que seja completamente limpo. Não há nenhum aqui, dentre nós humanos, que esteja o coração completamente justo. A queda, o pecado, não afeta somente uma parte das nossas vidas. Eu quero que você preste atenção no que eu estou dizendo agora. Isso aqui é muito importante. O pecado que entrou na humanidade não afeta só um pouquinho você. Ele não faz você ter uma vida complicadinha em algumas coisas. O pecado afeta você por inteiro, totalmente. Isso aqui é uma doutrina que nós achamos e nós temos que é muito cara para nós. Nós temos todas as nossas faculdades, todo o nosso ser, completamente corrompido por conta do pecado. O pecado entrou no mundo e ele corrompeu conosco. Nós somos um desastre. Eu sei que não é muito legal começar o ano assim, já ouvindo, eu sou um desastre. Mas você é um desastre junto comigo. Nós todos somos um desastre. Nosso coração é muito mau. E ele afeta todo o curso da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós não devemos ser guiados por nossas vontades, nossos desejos. Não devemos ser guiados pelos nossos corações. Por isso, este ano, você precisa guardar o seu coração. Não é como, vou usar um exemplo, não é como se você caísse de 4 metros de altura. Eu já estou ficando um pouco mais desajeitado, se eu cair de 4 metros de altura, provavelmente eu vou torcer o tornozelo, vou ficar mal da coluna. Mas não vai me trazer grandes problemas. Mas se você entender que o pecado não é como cair de 4 metros de altura, mas sim de 4.000 metros de altura, sem paraquedas, direto numa rocha pontuda, assim, ó, é isso que significa o pecado nas nossas vidas. E existem 2 textos que eu gostaria de ler com vocês, que vão argumentar a favor, tá bom? Um deles está em Jeremias. Ele é um texto bem famoso, poderia até citar ele de cor, mas vamos ler. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Encontraram? Amém ou misericórdia? Amém. Se for misericórdia, tem alguém que vai te ajudar aí. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer coisa. Pensa em alguma coisa enganosa. Pois é, mais, tá? E sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Tem algumas outras versões que vai dizer que o coração é desesperadamente corrupto. Você quer alguma coisa corrupta? Você quer alguma? Não é os políticos. Não são somente os políticos. É você. O seu coração, o meu coração. Outro texto. Você fala, isso aqui é Velho Testamento. O Novo Testamento vai trazer coisas melhores para a gente. Lê do engano. Eu quero que você vá lá para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 19. Diz o seguinte: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. De onde que vem essas coisas, meus irmãos? Quero mais forte. Eu sei que é chato, mas é da onde? Do coração. Às vezes a gente quer responsabilizar. Eu vivo numa sociedade, gente, e numa geração que transfere a culpa para os outros.
A culpa é da minha infância, a culpa é dos meus pais, a culpa é da minha criação, a culpa é de todo mundo, mas não é minha. O que Jesus está dizendo é que a culpa é sua, e é nossa culpa. É do coração do homem, de cada um de nós, que surgem os maus pensamentos. E todas as outras mazelas que está descrito aqui, saem de dentro de vocês e de mim. É de dentro de cada um de nós, e não fora. O mal reside dentro, gente. Por isso que a gente precisa guardar o nosso coração com muito zelo, com muito cuidado, porque o nosso coração dirige toda a nossa vida. O nosso coração é altamente destrutivo. A maior parte dos problemas da humanidade surgem por causa dos corações humanos. O grande sabotador da sua vida, você quer saber quem é? Você. Sabe quem está sabotando os seus planos? Você. Sabe quem está estragando com os seus sonhos? Você. Todo ano é a mesma ladainha. A gente começa dizendo, esse ano eu vou, mas não vai. E por que não vai? Porque você e eu somos assim. Nos prejudicamos a nós mesmos, nos sabotamos, nos colocamos sempre em empecilhos para progredir. E toda vez que somos guiados pelos nossos corações, que são caóticos, confusos, corrompidos, não tem outra solução, não tem outro resultado a não ser o caos, a confusão, tudo isso. Como se não bastasse combater tudo que já tem fora, nós temos que combater isso aqui dentro, que é muito difícil. Porque se o nosso coração já é propenso a essas coisas, essa maldade, e ainda tem o diabo, que gosta de infernizar a nossa vida, é ou não é verdade? Ainda tem um mundo, que é um aliado do capeta, querendo nos destruir, sabendo que o nosso coração se apega a essas coisas ruins. Muito mais, nós temos que guardá-lo de fato. Precisamos colocar vigias, precisamos ser atentos. E Jesus, mais do que ninguém, sabe disso. Eu não quero que você se surpreenda de Jesus saber tudo o que você faz, tá? Porque Jesus sabe de tudo. Às vezes nós escondemos as coisas de Deus. Mas Ele sabe. Conseguimos esconder uns dos outros. Olhando, parece que todos vocês estão ótimos. Bem, olhando aqui de cima, eu diria que todos vocês têm uma vida perfeita quase. Mas Deus o sabe muito melhor. Deus conhece você quando ninguém está vendo. No seu momento único e íntimo. Deus sabe quem é você, em sua essência, em seu coração. O ser humano vê a aparência, mas Deus vê a alma. Deus vê dentro de você. E Jesus conhece mais do que ninguém como funciona o coração humano. Porque Ele mesmo se fez como um de nós. Ele teve a nossa natureza e Ele foi provado em todas as coisas, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15. Ele foi tentado, provado em todas as coisas, porém não cometeu pecado. Foi tentado pelo próprio Satanás por 40 longos dias, aonde o Satanás chegou quando ele estava com fome e o tentou, dizendo, você não, afinal de contas, não é o Filho de Deus? Você não ouviu a voz do seu pai dizendo, meu filho amado, ouçam-no. Você é o Filho de Deus, você pode, você deve sair dessa. E ele usou um próprio argumento teológico para tentar dobrar Jesus, dizendo, porque não está escrito que se você é o Filho de Deus, pode transformar ali pedra em pão. Você é o Filho de Deus, você pode essas coisas. E Jesus, Ele sabe dessas sutilezas, desses fascínios que o nosso coração cobiça. Jesus conhece. Por isso que Jesus, que se encarnou, o Deus encarnado, buscava tanto o seu Pai. Eu sei que parece estranho, porque Jesus é Deus, né? Jesus, Ele é divino, Ele é o próprio Deus. Mas quando Ele esteve aqui, Ele dependia completamente do Espírito Santo e do seu Pai. Totalmente. Ele era como um de nós, literalmente. E Ele é exatamente como nós devemos ser. Adão não é o homem perfeito, pois Adão falhou. Jesus é o homem perfeito. E quer devolver a nós essa imagem e semelhança que perdemos boa parte quando erramos, quando abraçamos o caminho de Adão. Jesus é o Adão perfeito.
Jesus, ele tem algo melhor para nós. E observando a vida dele que nós podemos dizer como viver e como proceder. E se ele buscava o Pai, muito mais nós devemos fazer o mesmo. Eu quero que você vá lá comigo em Marcos capítulo 1, versículo 35. Vai estar projetado para você também, caso você queira, mas abra aí. Marcos capítulo 1, versículo 35, diz assim: No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. Eu creio, gente, que a maioria de nós possuímos, sim, um grau elevado de princípios, de boa criação, de moralidade. Mas nem todos, a maioria de nós, na verdade, carecemos de sabedoria. Não sabemos como proceder na vida. Nós temos a intenção até boa, mas o nosso coração, ele realmente consegue plantar armadilhas para nós. Jesus, ele era muito ciente do que o coração pode fazer. Ele sabia dos perigos que circundavam ele. Por isso que ele foi buscar direção, orientação. E não foi buscar por aí, em qualquer lugar, ele foi buscar diretamente com Deus, o seu Pai. Nós precisamos de orientação, gente. Nós precisamos de direção. Muito mais do que Cristo era perfeito. No Antigo Testamento, esse termo, direção, toda vez ali em Provérbios, a gente lê um versículo de Provérbios, ele é derivado de uma palavra que parece que não faz sentido, mas deriva da palavra corda, direção, corda. Por quê? Porque eles tinham navios que eram levados por cordas. Então, toda vez que o vento soprava, ele tentava tomar essa direção, puxando a corda dos navios. Isso traz a entender que Jesus está buscando o vento do seu Pai, o vento e a voz do Espírito Santo para ser guiado. Ele não está buscando os seus próprios pensamentos, ele não está buscando as vozes alheias. Jesus está buscando a voz do seu Pai, o vento do Espírito, ele está buscando a direção de Deus. Por isso que Jesus, ele é tão apegado a Deus, porque ele sabe que o coração humano é fraco. Então, como nós podemos proteger o nosso coração? Como nós podemos aprender com Jesus a proteger o nosso coração? Primeiramente, como proteger meu coração? Fuja de possíveis perigos. Fuja de possíveis perigos. Eu sei, nem tudo parece perigoso, né, arriscado. Mas, como dizem, né, um prudente morre com todos. Como que é? É isso, né? O prudente morre com todos os dentes, uma coisa assim. Eu não sei. Tem um ditado popular que traz essa ideia de que nós devemos ser prudentes, devemos nos cuidar e para não passar por perigos. Jesus era um homem super atarefado, gente. Se você ler um pouco antes o contexto da história, Marcos aí, o começo de Marcos, você vai ver como que ele teve um dia complicado, super cheio, um dia atarefadíssimo. Jesus, ele passou o dia inteiro curando pessoas. Depois que ele curou a sogra de Pedro, parece que a mulher estava acamada, ficou super agitada, deve ter contado para Deus e o mundo. As pessoas foram até a casa dela e começaram a procurar Jesus. E Jesus passou a curar as pessoas, a expulsar os demônios. Jesus foi curando toda a cidade. Inclusive, tem um versículo anterior que diz: toda a cidade se reunia à porta da casa. Muita gente ali procurando tocar em Jesus, ouvir suas palavras, ser curados por Ele, ver espíritos sendo expulsos, vendo almas sendo transformadas. As pessoas estão procurando Jesus. Jesus ganhou notoriedade, Jesus ganhou ali proeminência, as pessoas estão buscando, querendo saber mais dEle. Todo mundo parece fascinado por Jesus, mas Jesus parece que não fica fascinado com o seu êxito. Jesus parece que não fica encantado com o bem que havia feito. Aparentemente, ele se precaveu desses perigos que existem no nosso sucesso, nas nossas realizações. Antes do amanhecer, Jesus levantou e foi para um lugar deserto a fim de orar. Antes de amanhecer. Jesus provavelmente não dormiu cedo, gente. Você acha que conseguia dormir cedo com uma cidade inteira alvoroçada, gritando: Jesus, nós precisamos, Jesus, aqui ó, meu filho, ele precisa, Jesus, olha eu tenho uma chaga aqui, me ajuda. Não devia ser fácil,
Todas as pessoas estavam procurando Jesus. As pessoas estavam alvoroçadas. Elas estavam sedentas por Cristo. Mas Jesus ele se levanta logo cedo. Provavelmente ele dormiu muito pouco. Mas ele sabia que antes do seu sono, mais importante do que o seu sono, era o seu Pai. Ele não poderia começar o dia seguinte, sem uma orientação clara do seu Pai a respeito do que ele deveria fazer. Não é pegar a sua agenda e falar, olha Deus, aqui está a minha agenda. Se encaixa aqui. É ao contrário, ele fala, Deus, a minha vida é um papel em branco. O que você quer que eu faça amanhã? O que você quer que eu faça hoje? Não é encaixar Deus nas nossas agendas, mas permitir que nós entremos na agenda de Deus. E Jesus ele faz isso. Jesus ele vai até o encontro do seu Pai, porque ele sabia exatamente que havia muito perigo nas suas realizações, nos seus êxitos. Certa vez Jesus disse o seguinte, em outra ocasião, Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde o seu tesouro estiver, ali também estará seu coração. Jesus sabe que o nosso coração é sorrateiro, ele é perigoso. E há uma guerra espiritual por nossos corações. Existe uma guerra, um perigo eminente, indo de encontro ao seu coração, indo contra você. E esse perigo é porque o seu coração reside as coisas mais preciosas. É dentro da sua alma, dentro do seu ser, que está a coisa mais preciosa que você ama. As coisas mais preciosas do que você ama. Ali que está o seu tesouro. Onde estiver o seu tesouro, ali também está o seu coração. Então, em outras palavras, o coração, ele é um santuário. Um santuário. Aonde existe uma disputa espiritual por ele. Você pode ter certeza disso ou não, mas essa é a verdade. O seu coração é disputado 24 horas. Às vezes, existe um banco onde você fala, Deus, aqui é o trono da minha vida, você pode se assentar. Então Jesus está lá reinando. Mas às vezes você olha assim e fala, aqui não, eu não quero me encaixar nessa vontade de Deus. Então você vai tirando Jesus e aí você coloca uma pessoa lá. Que você julga ser melhor do que Jesus para guiar. Talvez o seu cônjuge, os seus filhos. Às vezes não é uma pessoa, né, mas são seus sonhos. Aí você coloca todas as suas realizações, seus feitos. Eu quero ser cada vez mais, sei lá, inteligente. E aí você vai e coloca lá. Nós vamos colocando coisas no trono da nossa vida. Mas a verdade é que o coração sendo um santuário, nós não podemos tirar a dinastia de Jesus, nós não podemos tirar o reino dele. Lá é o lugar dele. É lá que você dedica toda a sua devoção, é lá que você deposita a sua riqueza. E Jesus precisa ser sua riqueza. Deus precisa ser sua riqueza. E Jesus sabe que o nosso coração é assim, então ele se antecipa dos perigos, ele se antecipa e foge para um lugar solitário. Por que eu digo que ele foge? Ele foge porque ninguém sabe onde ele está. Na continuação que a gente vai ver, vai perceber isso. As pessoas continuam procurando ele. Jesus não deixou um aviso para os seus discípulos. Fui comprar pão, fui orar, saí para caminhar. Jesus ele não faz nenhum tipo de descrição, ele não fala nada para ninguém, ele sai sem avisar. Porque Jesus ele tem uma prioridade de se guardar, de se preservar. E ele evita que o seu coração seja enganado pelos seus feitos. Jesus ele tinha acabado de ter um dia, se for ver humanamente falando, ele teve um dia extraordinário. Provavelmente, em pouco tempo, aquela cidade ia proclamar o rei daquela cidade. Por tudo que ele vinha fazendo. Mas Jesus ele não se deixa enganar por essas coisas. Ele não age de acordo com a direção que o seu coração pode tomar. Mas ele vai de acordo com a direção que o seu Pai tem. Pensando em nós. Como isso pode ser aplicado a cada um de nós? Você tem fugido das seduções e buscado refúgio em Deus? Você tem amanhecido, acordado logo cedo e priorizado as primícias para que você não corra o risco de ser enganado?
Você tem colocado Deus acima do seu coração? Ou você fez um trono para você, onde você se assenta e você guia a sua própria história? Será que as realizações que você faz não têm tirado o seu anseio por Deus? Pois Deus Ele quer a nossa dedicação máxima, a nossa atenção máxima. Ele é o nosso bem mais valioso. Do que mais você acha que você deveria fugir? Pare e pensa um pouquinho aí. O que tem te sido uma ameaça na dinastia do seu coração, no santuário do seu coração? O que você precisa fugir para não cair, para não fazer com que o seu coração seja cada vez mais distorcido? Do que você necessita fugir? E para quem você precisa correr? Para quem você precisa ir até ao encontro? Acho que essa segunda ficou muito mais fácil. De fato é isso, meus irmãos, nós precisamos o quanto antes. A continuação do texto diz o seguinte, Marcos capítulo 1, 36 e 37. Mais tarde, Simão e os outros saíram para procurá-lo. Quando o encontraram, disseram, todos estão à sua procura. Todos estão procurando Jesus. Mas Jesus está procurando o seu Pai. Todos estão querendo a atenção de Jesus, mas Jesus quer somente dar a sua atenção ao seu Pai. Você percebe como Jesus é diferente da gente? Muito diferente. Provavelmente eu ficaria mais atarefado, ou então eu relaxaria, porque eu tive um dia incrível. O pastor do dia disse, depois que eu prego, eu tenho essa sensação. Todo pastor tem essa sensação. Que está tudo bem, agora está tudo ótimo. Jesus, ao invés de se apegar à sua realização, ele vai até o seu Pai, e ele tem esse desejo de procurar o seu Pai o tempo todo. É isso que Jesus faz, com grande afinco. Mas a segunda forma para a gente aprender a proteger o nosso coração é você dizer não. Segundo, aprenda a dizer não. Não. Não é uma palavra chata, mas a gente aprende rápido ela. Dizer não, não, não. Desde criança, nós dizemos não. Mas conforme o tempo vai passando, dizer não para algumas coisas fica meio difícil. E Jesus, ele disse muito não. Muitos não, Jesus disse. Porque, veja só, havia uma expectativa em cima de Jesus. Vocês concordam? As pessoas estavam procurando Jesus para serem curadas, e Jesus, ele sai na calada da noite para buscar o seu Pai. E quando ele é encontrado, porque ele não volta lá, quando ele é encontrado pelos seus discípulos, está todo mundo procurando ele. Os discípulos, a cidade, todo mundo está alvoroçado procurando Jesus. Então Jesus, ele precisa dizer não, várias e várias vezes. E ainda que todas as pessoas buscassem o sim de Jesus ali, Jesus, ele disse vários nãos em vários momentos. Eu vou dar alguns exemplos para vocês lembrarem, tá bom? Teve uma vez que Jesus disse não para sua mãe. Eu sei que há uma certa confusão naquele primeiro milagre, que Jesus ele está lá no casamento, e aí a Maria, a mãe dele, chega e fala, olha, acabou, né, o vinho, acabou, a festa está acontecendo e não tem. E aí Jesus fala o que para ela? O que tenho eu? Contigo, mulher. É óbvio que Jesus vai fazer depois o milagre, mas ele não faz porque ela está pedindo. Jesus faz porque ele entende que os seus discípulos precisam receber ali uma visualização dos seus feitos, do seu poder. Então Jesus, ele diz já não logo de cara. Chega a sua mãe e ele fala até meio duro, meio ríspido com ela. Ele diz, não é assim. Eu não faço o que você quer. Não é na hora que você quer. É do jeito que Deus quer. Quando meu Pai me permitir. Ele também disse não para os seus irmãos. Em outra ocasião, seus irmãos falam, olha, por que você sendo um profeta, quer começar um ministério aí, por que você não vai lá para Jerusalém? É lá que as coisas acontecem. E aí Jesus fala um negócio duro também. A gente fica confuso com as palavras às vezes, de Jesus. Jesus fala assim, quem é meu irmão? Quem que é minha irmã? Quem que é minha mãe? Quem que são os meus parentes? Senão aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus parece que está dizendo, não é assim que funciona. Não vou. Eu faço a vontade do meu Pai. Ele fala, não, naqueles 40 dias longos,
onde o Satanás atenta a ele e fala, se você se prostrar e me adorar, eu vou te dar tudo. Olha esse mundo, olha aqui. Ele fala, não. Até mesmo o seu discípulo, em um dado momento, vira para ele e diz assim, Jesus, você não sabe o que está dizendo. Você não vai para a cruz. Você tem um ministério para fazer aqui. Todas as pessoas te amam. A cruz não foi feita para você. E aí Jesus fala o que para ele? Arreda-te de mim, Satanás, pois você não cogita das coisas de Deus, mais dos homens, mais do mundo. Jesus diz não para outros discípulos em outra ocasião, que eles pedem, eu quero sentar à sua esquerda, me permita sentar à sua direita. Ele falou, não é bem assim que as coisas funcionam. Ele disse não, até mesmo para si mesmo. Tanto nesse texto que a gente está lendo, ao acordar cedo, abrindo mão do seu descanso, abrindo mão de várias coisas dele ali, mas ele também diz não naquela noite mais terrível que o mundo já presenciou, aonde ele pegou do cálice que era para mim e que era para você, e que ele até pediu para o seu pai, Pai, se possível for, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito conforme eu desejo, conforme eu quero, mas como tu quer. Ele disse não para si mesmo, e ele abriu mão de si mesmo, e aceitou de bom grado o cálice da ira de Deus. E tomou todo esse cálice em meu favor, em seu favor. Aprenda a dizer não, meus irmãos. Aprenda o quanto antes a dizer não. Dizer não é essencial para você ter uma vida equilibrada. Imagina se você dizer sim para todo mundo. Imagina se você dizer sim para todas as coisas. Você vai ficar atribulado. Não vai conseguir fazer nada bem feito. Não vai conseguir desempenhar nada com excelência. Você não vai conseguir nem mesmo dizer não para as coisas que você precisa dizer não. E dizer sim para aquilo que você necessita tanto dizer sim. Você precisa dizer sim para Deus. Você precisa dizer sim para a sua família. Você precisa dizer sim para as coisas boas que Deus tem te dado e que Deus tem proporcionado para você. Não tente ser malabarista, gente. Sabe? Tentando equilibrar tudo na mão. O mundo inteiro, dizendo sim para tudo, tentando fazer de tudo. Tentando controlar tudo, agradar a todos. Isso não é algo possível, não é plausível, não é algo legal e nem saudável. Não podemos ter tudo. Você precisa entender isso. Existe um lugar certo, que é o nosso coração, por isso que a gente está falando, né? O coração é onde você armazena os seus tesouros. E lá só tem que ter as coisas mais preciosas, as coisas mais importantes. Se você começa a colocar tudo lá, e vou enfiando tudo, você vai entrar num grande dos problemas. Você vai se ver atribulado, você vai se ver cansado, você vai se ver sem propósito, sem sentido, sem brilho, sem alegria. Porque você disse sim para aquilo que Deus queria que você dissesse não. Existe uma ideia, uma palavra de um puritano. Puritano foi um grupo de pessoas que tinham um grande alvo de agradar a Deus em toda a sua vida, em toda a sua história. E eles criaram um pensamento que se chama agradar a plateia de um. De nada adianta você agradar todas as pessoas do mundo, enquanto a pessoa que mais importa, você desagrada com aquilo que você decide fazer. Os puritanos diziam, a minha plateia, eu vivo diante dessa pessoa, de Deus, eu vivo diante dele. E é ele, só ele que eu quero agradar. As pessoas são importantes? São tão importantes. Mas elas, no grau de importância da nossa vida, elas vêm depois. Pode ser qualquer pessoa, tá? Pode ser a pessoa que dorme com você. Pode ser a pessoa que saiu do seu ventre. Pode ser a pessoa que é o seu chefe. Pode ser o seu melhor amigo. Deus é quem você precisa agradar em primeiro lugar. Dizer sim para essas pessoas e dizer não para Deus é um grande de um erro. Aprenda a dizer não o quanto antes. O quanto antes. Então, para a gente aplicar, para quem você tem dito sim? Para quem? Primeiro é para quem? Ou para quem, sei lá. Para quantas pessoas você tem dito sim? Ou, melhor agora, para o que você tem dito sim? Às vezes não é uma pessoa propriamente, mas é um objetivo, é uma atitude, é um pensamento, e você tem dito sim.
Quando você diz sim para essas coisas, você tem dito não para Deus? Se você tem dito não para Deus, você sabe que fez uma escolha errada. Você tem consciência de que fez algo ruim. Você está certo de que suas escolhas são guiadas pelo seu pai ou são guiadas pelas expectativas dos outros? Quem tem guiado a sua vida? Quem que é o condutor da sua vida? O seu coração, onde você deixa que outras pessoas tomem a direção, a sua vontade, os desejos, ou você deixou que Deus dirigisse a sua vida? Porque quando nós fazemos qualquer distração, por exemplo, quando falamos sim para distrações, filmes, séries, etc., e não prestamos atenção na devocional, não temos vida com Deus, não temos momento de oração, não temos nada, estamos só vivendo. Estamos dizendo sim para as coisas que não deveríamos dizer. E dizendo não, é isso mesmo, para Deus. Dizer não para Deus. Na cara dele ainda por cima. Porque ele está diante de nós o tempo todo. E eu sei que o Espírito Santo fala com você. Eu sei. Eu sei que ele fala a sua consciência, ele fala com você. E quando você deliberadamente escolhe pelo sim de outras coisas que deveria falar não, você está dizendo na cara de Deus, eu não quero te obedecer. Eu não quero te ouvir. Você disse sim para algumas coisas, mas disse não para Deus. E não é, você tem que aprender a dizer não, mas não para Deus. Para Ele você tem que dizer sim. E para as outras coisas, exatamente, aprender a dizer não. Por último, entregue o seu coração à pessoa certa. Como proteger o seu coração? Entregue-o à pessoa certa. Muitos de nós sofremos porque nós deixamos nosso coração entregue a tudo, a todos. Nosso coração não é de ninguém, ele não pertence a ninguém. Às vezes ele só é das nossas realizações, pertence aos nossos bens, às coisas que temos, às pessoas, a filhos, seja lá que for, a sonhos, a projeções. Entregamos nossos corações a isso. Essas coisas não merecem o nosso coração, eles não podem ter os nossos corações. Por vezes nós depositamos nossas esperanças nessas coisas. O nosso amor mais devotado, a nossa atenção mais profunda, os nossos esforços mais intensos a coisas e a pessoas. Ou seja, estamos dando à criatura aquilo que deveria ser do Criador. Trocamos o Criador pela criatura. Dedicamos amor leal a essas coisas e não a Deus. Dedicamos e asseguramos que o nosso coração pertence a alguém ou a alguma coisa, a algum projeto, mas não entregamos ele a Deus. Jesus, ele não faz isso. Jesus, ele poderia descansar dos seus afazeres, ou se atribular mais ainda, ou ficar mais ali envolvido nas suas coisas. Porque afinal de contas, todo mundo está querendo a presença de Jesus. Mas Jesus, ele vai para outro lado. A gente vai ver isso na semana que vem. Ao invés de ele voltar para a cidade que está todo mundo procurando ele, ele vai para outra cidade. Por que Jesus faz isso? Porque ele entregou o seu coração para a pessoa certa. O santuário da vida de Jesus foi preenchido. Está bem preenchido, obrigado. Lá no santuário do coração de Jesus, o Pai é a sua prioridade. Ele entregou o coração a Jesus. A gente pode até espernear, se contorcer, negar o tempo todo, mas a nossa vida só vai ser plena se nós nos deixarmos ser guiados por Deus. Se você não ser guiado por Deus, você vai ter uma vida capenga, uma vida sem muita exultação, sem muita alegria. Uma vida, manca, uma vida chata para Dedéu. Deus não quer isso para você. Deus tem algo muito melhor para você. Deus tem uma vida brilhante para você, mas nós precisamos querer Ele também. Se quisermos ser cheios de Deus, talvez precisamos nos esvaziar de alguma coisa, deixar outras coisas para trás. Não há forma de Jesus se assentar no trono dos nossos corações se Ele estiver ocupado. Não tem como Jesus ter o controle da sua vida, ser a sua maior riqueza, se você já colocou outra pessoa, ou alguém, ou um plano, ou você mesmo lá. Lembre-se, o seu coração é disputado o tempo todo. Jesus, Ele quer o seu coração. Você precisa guardar o seu coração. Jesus, Ele fugiu dos perigos que o circundavam. Ele fugiu dos possíveis perigos. Ninguém podia roubar a atenção dele.
Ninguém podia roubar o trono de Deus no coração dele. Por diversas vezes Jesus disse não. Ele disse não para pessoas que ele amava, inclusive. Mãe, irmãos, amigos próximos dele. Jesus disse não para muita gente. Disse não para si mesmo. Mas jamais disse não para Deus. Jamais disse não para o seu propósito pleno na pessoa de Deus. Ele entregou a sua vida completamente. O seu coração não era dele. O seu coração batia exatamente nas frequências do coração do seu pai. O seu coração era de Deus, do seu pai amado. E de mais ninguém. Ninguém podia seduzi-lo, ninguém podia corrompê-lo, porque ele entregou o seu coração a quem merecia, de fato, ter a sua vida. Jesus entregou a vida a Deus por completo, a pessoa correta. Meus irmãos, eu vou ser um pouco duro com vocês, pois eu creio que nós precisamos disso. A nossa vida não está como gostaríamos que está, e o único motivo é bem simples. Nós não temos entregado a nossa vida a Deus. É isso. Não há ninguém que tenha uma vida plena, sendo que entregou a sua vida ao coração a Deus. Nossa vida não está como está, não como deveria estar, porque justamente nós temos abraçado coisas que não deveríamos ter abraçado e tomado para nós essas coisas. Não estamos entregando tudo para Deus. Não temos feito isso. Por isso que a nossa vida é tão arrastada, é tão complicada, é tão sem brilho. Não fugimos do que pode nos prejudicar. Não sabemos dizer não para as coisas que deveríamos dizer. Nós deixamos ser conduzidos pelas nossas próprias vontades e desejos. Não entregamos os nossos corações às mãos santas de Jesus Cristo. Como nossas vidas podem ser exultantes se elas não estão entregues à pessoa correta? Porque não há exultação, não há prosperidade, não há vida plena, não há felicidade fora de Deus se não for conduzidas por Jesus. O nosso coração precisa ter um dono. Não pode ser de tudo, de todos. Nosso coração precisa estar na pessoa certa. Nós não somos como o resto do mundo. Nós não somos incrédulos, meus irmãos. Não somos donos dos nossos próprios narizes. Nós não conduzimos as nossas histórias. Estou sem vontade de orar, estou sem vontade de buscar a Deus, não quero ir para a igreja. Nós não temos essa opção, porque nós entregamos a nossa vida a Jesus. E se nós somos dele, vamos fazer a vontade dele. É isso. Mas se você quer ser conduzido por você mesmo, longe de Deus, então você pode fazer o que você quiser. Mas não espere ter um ano melhor. Não espere dizer no final do ano, nossa, que ano legal que eu tive, que ano assim brilhante que eu tive. Porque se nós estamos cometendo os mesmos erros, seguidamente não obteremos outro resultado, senão o mesmo do ano passado, dos outros anos. Do dia seguinte, enfim, toda a nossa vida. É momento de nós botarmos a nossa cabeça no lugar, o nosso coração entregue nas mãos de Jesus. Jesus, eu sigo o seu exemplo, está aqui o meu coração. É hora de entregar a vida a Deus. Entregar a vida a Deus. E não de forma sentimental, eu não estou querendo causar isso em vocês. Eu estou querendo causar em vocês uma conscientização. Nós precisamos entregar a vida a Deus de fato. De verdade. O tempo todo. Não agora só. Amanhã, a vida o coração é de Jesus ainda. O nosso coração é dele ainda amanhã. Na semana seguinte também. E assim vai. Hoje parece que vai ser mais fácil, mas amanhã, fora do momento do litúrgico, fora do momento do culto, você precisa fazer um santuário lá. Um santuário no seu coração. E erigir Jesus Cristo, elevar Jesus Cristo, fazer dele o seu rei, o seu dono, e parar de ser guiado por qualquer coisa, qualquer pessoa. É hora da gente ter isso o quanto antes. A nossa vida depende disso. Eu quero, de verdade, ter um ano melhor. Eu espero que vocês também tenham um ano melhor. Um ano com mais entrega, mais protegido, mais guardado. Eu quero orar com você, mais uma vez. Não tem outra forma, gente. O caminho é um caminho difícil. O caminho de Jesus, do cristianismo, é um caminho duro. É um caminho de renúncia. É um caminho de dizer, minha vida não me pertence mais. A sua vida é de Jesus. A condução da sua vida é de Jesus.
Senhor Jesus, eu me coloco primeiramente diante do Senhor. E eu vou orar com sinceridade, Deus. Nem sempre. Às vezes até menos, Pai, do que eu gostaria. Eu tenho sido guiado pelas minhas próprias vontades. E isso não é bom. Creio que muitos aqui também, Deus. Não existe outra forma, Deus. O caminho é a entrega. O nosso caminho é a renúncia. O caminho de dar o coração a quem merece. A minha vida é do Senhor. As nossas vidas são tuas. Nós como igreja pedimos, Deus, que a sua presença seja muito forte durante essa semana. Nós carecemos de Ti. Incomoda, Deus, a nossa alma, o nosso espírito, para buscar o Senhor. Pois o Senhor sabe que o nosso coração ele é levado para o mal, nosso coração ele é propenso para aquilo que é mal. Ele é desesperadamente corrupto, Deus. Ele é corrompido, ele é caótico. Se nós deixamos o nosso coração ao léu, ele nos leva à derrocada, nos leva ao buraco, Deus. Por isso tem misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, Deus. E nos perdoa por os nossos pecados. Nos perdoa em nome de Jesus. Faça com que nós, Pai, tenhamos a consciência plena de que o Senhor é o Rei dos nossos corações. Que o Senhor está sentado no trono das nossas vidas. O Senhor é a nossa riqueza. A nossa maior riqueza, ó Pai. Não existe mais nada e nem ninguém, nenhum projeto, nenhuma projeção de futuro, nenhuma realização que seja tão santa e tão grandiosa que possa valer o meu coração e o coração de cada um aqui, Senhor. Só o Senhor merece o nosso coração, mais ninguém, nem mesmo nós mesmos, Deus, que cuidamos tão mal de nós. Por isso tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa o pecado do Teu povo e aceita o Teu povo, Deus. Lava o coração do Teu povo. Lava os nossos corações, Deus. Lava nossas almas, Deus. Com o Seu sangue, que é capaz de perdoar todos nós. Nós não teremos um ano bom se nós não fizermos isso todo o tempo. Se nós não buscarmos desesperadamente todos os dias, se nós não priorizarmos acima de tudo, abrindo mão de tudo e dizendo não para todas as coisas que o Senhor quer que nós dizemos não. Perdoa as nossas almas, nossos corações, limpa-nos, ó Deus, limpa-nos e seremos limpos. Lava as nossas almas, lava os nossos corações. Afasta de nós a nossa iniquidade. Guarda-nos, Deus. Seja o principal guarda do nosso coração. O maior condutor, Deus, das nossas almas. Aquele que dirige todos os nossos dias. Temos muitos dias pela frente, Deus. Eu espero, Deus, que eles sejam do Senhor. Às vezes nos falta força, Pai. E na nossa pouca força, Deus nos ajuda, Pai. Nos ajuda a sermos fiéis ao Senhor. A guardar a Tua palavra. A ter o Senhor como nosso bem mais precioso. Nós erigimos Jesus dentro da nossa alma. Dentro dos nossos corações. Erigimos um santuário para Ti. Faz morada em nós, ó Pai. Recebe-nos, Pai. Por favor, nos recebe. Nós não merecemos, mas nos recebe. Nos recebe por amor do Teu nome, ó Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero convidar vocês a ficarem em pé. Que a graça de Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que o tempo todo nos ama e é bom, que a comunhão do Espírito sopre sobre todos vocês, irmãos e irmãs, e sobre todo o povo de Deus espalhado pelo mundo, e é no nome de Jesus.